Bom, pessoal, boa noite. A gente está iniciando aqui mais um evento na nossa sexta-feira interativa. Hoje o professor Tomás trouxe um tema bem importante para a gente discutir aqui. E eu passo a palavra para você agora, Tomás. Valeu, Vi. Gente, boa noite. Obrigado por todo mundo aí que está podendo participar, e quem está vendo a gravação. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é um tema bem multidisciplinar, no sentido que é um tema mais atual, que não está sendo tão falado atualmente nas disciplinas de tanto de geopolítica quanto de geofísica, mas é bem possível que com o tempo, e principalmente esse ano, isso volte a aparecer, ainda mais com o aumento das questões de agropecuária. É bem possível que esse tema comece a ser abordado com mais força, principalmente nos vestibulares maiores, tá bom? Quando a gente fala dessa reprimarização da economia, o que eu quero dizer com isso? Hoje vocês têm que entender que o Brasil está se desindustrializando, a palavra difícil, né? Ele está perdendo indústrias, as indústrias estão saindo do Brasil. Isso ficou bem evidente mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, né, quando a Ford saiu do Brasil. Foi bastante especulado de quem que era a culpa, se a culpa é do governo, se não é, se é de outros governos que vieram antes. A gente está tendo uma privatização das empresas estatais, né? É bem falado agora os Correios e a Eletrobras, que é a empresa de Angra que mexe com energia nuclear, tá para ser privatizado também. Então, é um assunto que está bem atual e ele está acontecendo aos poucos e ele acontece de uma maneira até bem silenciosa. A gente vê notícias como aconteceu o caso da Ford, que foi uma empresa gigante que está no Brasil há, sei lá, mais de 70 anos, mas essas pequenas empresas menores, muitas vezes de tecnologia, que mexe com computação, essas áreas mais modernas, elas estão saindo de maneira silenciosa e a gente não percebe, não dá conta no nosso dia a dia, tá? Então, basicamente, o Brasil está perdendo indústrias e a própria economia brasileira, né, ela vai se autorregulando e vai apostando em novamente exportar produtos de base, né? A gente exportar milho, soja, os grãos, toda a parte de pecuária, principalmente bovina, que o Brasil é muito forte, de suínos. Então, o Brasil está apostando em exportar o que a gente já tem bem consolidado, né? Que é o que a gente vai chamar de essa economia primária, tá bom? E a guerra fiscal, basicamente, é o seguinte, dando um resumo que a gente já vai conversar mais à frente, é quando uma empresa ela sai de um local do Brasil, por exemplo, de São Paulo, que é onde a maior parte das empresas estão localizadas, e acabam indo para o norte, para o nordeste, porque esses outros locais, eles podem oferecer vantagens, tá? E por isso que vira guerra fiscal. É uma guerra por vantagens. As empresas, elas buscam mais vantagens. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma carga tributária muito alta, ou seja, cobra muito imposto das empresas, né? Muitos impostos, perdão, das empresas. E as empresas querem correr desses impostos, né? A gente tem a legislação trabalhista forte, a gente tem uma legislação ambiental também mais ou menos forte, a gente tem a questão dos pisos salariais que outros países não têm. Então, isso acaba, vamos dizer assim, fazendo com que as empresas se refugiem, porque vão ter outros países que possivelmente não ofereçam essas coisas que para a empresa é ruim, tá? Mas vamos aos poucos. Então, vamos entender primeiro o que são commodities e o setor primário da economia, tá? Vamos falar primeiro aqui do setor primário. Existe uma teoria na economia que divide a economia de qualquer país em 3 setores: primário, secundário e terciário. O professor de geopolítica vai conversar com isso com vocês mais à frente, tá? O que a gente precisa saber agora? Que o setor primário é esse setor que ele vai trabalhar com a parte de matéria-prima. Ou seja, ele é o setor que fornece matéria-prima para o setor secundário, que são as indústrias, produzirem produtos, né? Então, você pega, por exemplo, grãos, você pega o grão, eu pego soja, que é o setor primário, eu vendo para uma empresa, a empresa faz leite de soja. Ou seja, o setor secundário está usando aquela soja para produzir, por exemplo, um leite, certo? Então, isso que é o setor primário, ele fornece matéria-prima para as outras indústrias. Mas no caso do Brasil, o nosso setor primário é voltado para abastecer quem? O mercado externo. Ou seja, a nossa economia é baseada em produzir para abastecer outros países. Tanto que a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema grave social, que é um país que produz uma boa parte da comida do mundo, mas a comida que chega na nossa mesa não é da melhor qualidade. A da melhor qualidade vai para fora do país, principalmente quando a gente fala de carne, né? A carne que chega na nossa mesa não é tão boa quanto que vai para fora, tá? Mas isso é uma outra discussão. Então, a gente tem que entender que o setor primário é isso. É o setor que vai tratar da extração e da produção de matérias-primas, seja orgânica ou inorgânica, tá? Então, quais seriam os exemplos? Agricultura,
Pecuária, tá? Pecuária, eu tô falando de carne de boi, de porco, aves, peixe, tá? Peixe ali na pesca, no caso, né? Mas, enfim, engloba todo esse setor de carne, tem a pesca. Extrativismo vegetal, o que que é isso? Geralmente são... Na agricultura a gente planta e depois colhe, né? O extrativismo vegetal é quando aquele fruto ele já existe na natureza e as pessoas vão lá e colhem ele. Por exemplo, o coco. Não é muito comum você ter plantação de coco, né? Naquele dos coqueiros, no caso. Mas você tem aqueles cocos numa dada região, as famílias vão lá e colhem esse coco e depois vendem, né? Então, o extrativismo vegetal é isso, você arrancar da natureza. Um outro exemplo que não está aqui é, por exemplo, o petróleo bruto, que é o que acontece também com o Brasil. O Brasil, ele tem a Petrobras, uma empresa estatal, a gente vai conversar dela daqui a pouquinho, para vocês entenderem um pouco melhor dela, mas o petróleo, quando ele é tirado da natureza, por mais que envolva muita tecnologia, né, ainda mais quando a gente fala do pré-sal aqui no Brasil, ele sai de uma maneira bruta, ele não sai tratado. O que tem lá é um óleo preto. Para ele virar gasolina, para ele virar querosene aeronáutico, para ele virar plástico, tem um processo que vocês vão ver em química, que é a destilação fracionada, ou craqueamento, né? Que vocês vão ver lá como é que isso acontece. Mas esse processo, quando você tira da natureza sem passar por esse processo, ele é bruto e ele também é considerado setor primário. O Brasil hoje ele não exporta muito bruto, ele já tem uma base de refinaria muito grande no Brasil. Geralmente a gente exporta já refinado, tá bom? E as commodities, o que são commodities? A gente tem que entender que nesse contexto de economia globalizada, os produtos eles têm um valor que atende àquela velha historinha, oferta e demanda, né? Então, eu tenho um tanto de produto para ofertar, a minha demanda quer um tanto de produto, né? Então, a gente até vê que teve crises, como a crise de 29, que foram desencadeadas porque o mercado ofereceu muito produto e não tinha demanda o suficiente para suprir. Então, o produto ficou estocado. Então, commodities são produtos, geralmente com pouquíssimo grau de industrialização, ou seja, os nossos produtos do setor primário, tá? Tudo que é commodity é do setor primário, ou seja, ele quase não tem industrialização, se tem é mínima, às vezes é tão mínima que é o mínimo possível para você poder exportar, e ele é produzido em larga escala, então não tem controle. A Petrobras nunca para, os produtores de grão nunca param. Ele coloca o grão lá, o grão germina, ele colhe, já coloca de novo, já coloca de novo. Então, são produtos que, além deles serem brutos, eles são, vamos dizer, produzidos em massa. Eles não têm, assim, demanda. Eles só vão colocando no mercado e, obviamente, se o preço não tiver de acordo, eles vão dar uma freada, mas geralmente são produtos que estão sempre no mercado, tá? E é destinado a comércio externo. Então, os seus preços são determinados pela oferta e procura internacional. Então, é muito comum você falar assim, por exemplo, se a China hoje, que é uma grande produtora de arroz, der uma enchente lá na China e acabar com um monte de plantação de arroz, ela não vai dar conta, então, de abastecer o mercado externo. E o preço vai fazer o quê? Vai aumentar, porque vai ter menos arroz no mercado, certo? Então, o preço vai aumentar. Então, essas relações de oferta e demanda é o que o setor primário vai tratar, tá? Obviamente, esse setor primário, lá antigamente, muitos anos atrás, ele não era tratado dessa maneira econômica, mas hoje é bem voltado ao mercado externo, essa questão das commodities. Então, commodities, só para vocês, para fechar, são produtos de pequeno grau de industrialização ou quase nenhum, produzidos em larga escala para abastecer o mercado externo. O que o Brasil planta para ele mesmo consumir não é commodity. Isso é uma economia interna, tá? A commodity é para abastecer o mercado externo, tá bom? Aí aqui para vocês, uma mapinha ali, um gráfico, para vocês entenderem a exportação agrícola, né? Esse é ano de 2017, foi o máximo que eu consegui achar. É um gráfico feito pelo próprio MAPA. MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, né? Ministério da Agricultura. E mostra o que a gente está exportando e para quais países. Percebam que a União Europeia e a China são os maiores receptores, né? Os maiores importadores da nossa exportação, tá? Porque a China e a União Europeia. A China, né, tem muita gente, então é óbvio que eles não conseguem só com a plantação deles abastecer o mercado deles. E a União Europeia, muitos países não têm nem como plantar essas coisas. Eles têm terras pouco produtivas, às vezes o país é muito montanhoso, como é o caso dos países escandinavos, né? A gente vai ver isso mais para frente, fiquem tranquilos. Mas são países que não têm condição de plantar para consumir para ele próprio, então ele tem que pegar de fora. E o Brasil também pega algumas coisas de fora, tá? Então, a China, 27%, ela engole uma fatia boa, mais de um quarto do que a gente exporta é para a China. Então, a gente tem que ter uma boa relação com a China, que é uma coisa que está acontecendo, um desgaste muito grande no atual governo com a relação com a China, que é ruim para a gente, porque ela basicamente, assim, se ela sair da jogada, a nossa economia vai para o beleléu,
tá? E dos 27,7 que ela importou, perdão, 76% foi soja em grão. Então, o Brasil tem uma quantidade de soja, né? O mercado de soja é muito forte, porque a China compra praticamente tudo nosso. Então, imagina, de tudo que a gente planta de soja, a China pega 3/4. É bizarro, é muito. É um país que, assim, alavanca a economia brasileira, tá? A União Europeia também soja só, e café. Eles têm uma dificuldade de plantar café por causa da terra deles. A gente vai ver isso mais para frente. Qual a melhor terra para plantar café? A gente vai entender por que a União Europeia não consegue plantar e ela pega da gente. Estados Unidos, carne bovina. A China tem bastante carne bovina também. O Japão ali embaixo, carne de frango, milho, café. Hong Kong, né, que ali faz parte da China, não faz. A gente vai discutir isso também mais para frente, professor de geopolítica. Também carne bovina e carne de frango, e aí os demais países, né, ficam com 42%. Então percebam que a nossa economia para a nossa economia é muito importante a exportação, principalmente de grãos e a pecuária. Percebe que aqui nem entrou pesca, aqui não entrou petróleo bruto, tá? Então essa aqui é só grão e carne, aquela parte que a gente fala da agropecuária, né, agricultura e pecuária. Tá? Então percebam que isso já totaliza quase 500 bilhões de reais, com o preço do dólar, ele está 96 bilhões de dólares, dá quase 500 bilhões de reais. Olha como isso é importante para a nossa economia. Tá? Bom, agora para a gente entender como que foi que o Brasil começou a receber indústria e depois começou a perder, a gente tem que entender um pouquinho da história da industrialização. Tá? Vou tentar não me prolongar. Bom, a primeira fase que o Brasil teve de começar a ter indústria ou um processo de industrialização foi depois de 30. Então, até 1930, a gente vivia a fase agroexportadora. Então, o Brasil ele sempre dependeu de surtos econômicos, né? Aquele negócio que a gente chama de ciclo. Foi o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro e depois lá o ciclo do café, que foi o último, né? A ordem eu sempre confundo, mas o café foi o último. E o Brasil sempre dependeu desses surtos econômicos. Só que o que aconteceu? Veio a Primeira Guerra Mundial, União Europeia estava destruída, Estados Unidos estava melhorzinho, mas também não estava lá essas coisas. E aí somou com a crise de 29, que arregaçou os Estados Unidos, que foi aquela crise da superprodução, que eu falei para vocês de oferta e demanda. Produziu muito mais do que o mercado conseguia abocanhar. E aí teve uma crise de superprodução, que o professor de geopolítica vai falar com vocês mais para frente. Então, a Primeira Guerra quebrou a União Europeia, a crise de 29 quebrou os Estados Unidos. Poxa, o que aconteceu? Esses caras estão quebrados, eles não têm dinheiro mais para ficar comprando café nosso. Eles têm outras prioridades, que é reerguer a economia deles. Eles não vão reerguer a economia deles comprando café do Brasil. Então, foi necessário a substituição de importação. Esse nome é bem importante, já caiu em questão da Unicamp. O que é substituição da importação ou substituição da produção? Os cafeeiros viram o seguinte, cara, eles não estão comprando nosso café. A gente precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, senão a gente vai quebrar também junto com eles. Então, esses dois efeitos da Guerra Mundial e da crise de 29 forçou o Brasil a substituir o café por indústria de bens de consumo não durável. O que é bens de consumo não durável, senhor? Higiene, produto de higiene, produto têxtil, né? Roupa, calçado, a parte farmacêutica, tá? São produtos que a gente compra e já consome, né? Não é coisa que vai durar 10, 15 anos, tá? Por mais que roupa às vezes dura, mas não é essa a intenção dela. Então, eles começaram a apostar nisso. Então, a primeira industrialização brasileira partiu do capital, do dinheiro privado brasileiro, partiu dos cafeicultores. Os cafeicultores foram os primeiros a industrializar o Brasil. Tá? Só que onde os cafeicultores ficavam? No eixo Paraná-São Paulo. Né? A gente sabe que tinha a política do café com leite e tudo mais. Então, eles ficavam nesse eixo Paraná-São Paulo. Então, as indústrias se concentraram em São Paulo. Então, é a primeira coisa que a gente tem que perceber. Por que hoje São Paulo é mais industrializado do Brasil, a região mais industrializada? Por causa que começou nesse ponto. Em 1930, já estava sendo concentradas as indústrias lá, não é algo de agora. E ela foi financiada pelo capital nacional privado, os ex-cafeicultores. Na segunda parte, que vai de 30 a 55, o Brasil ele passa a ter uma política industrial com o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas ele vai ter várias discordâncias na questão social e econômica, mas no que tange a economia, ele foi bem importante, porque ele falou o seguinte: a gente precisa, no Brasil, construir indústria de base. Indústria matéria-prima para outras indústrias.
fornece aço, que fornece petróleo para, por exemplo, virar um plástico, fornece aço, que são as siderúrgicas, que transforma esse aço numa chapa, esse aço que está uma barra numa chapa, que as metalúrgicas vão fazer liga de bronze, liga de alumínio. Então ele percebeu mineração, minerador, a gente tem muito minério, a gente precisa explorar esses minérios. Então ele percebeu o preço dessa indústria de base. O que acontece? A indústria de base é caro. E o retorno é longuíssimo, tá? Mas não tem indústria de base. Porque o Estado americano não investe, né, norte-americano, ele não investe por conta própria em empresas estatais. O cara que quer ganhar dinheiro não vai construir uma indústria de base. Eu vou construir uma empresa com 20 anos para quando eu tiver 50 começar a ter lucro. Não. Então ele percebeu que tinha que ser o Estado para colocar a indústria de base. Aí ele criou a Vale do Rio Doce, que é a nossa mineradora, que hoje só se chama Vale, a Petrobras, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, ela faz aço, tá? Ela transforma o ferro em aço. Fica lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e essa indústria, a CSN, é bem importante vocês entenderem isso, que foi uma questão de vestibular da UERJ, ela foi doada, porque é daquela região do Rio de Janeiro, ela foi doada pelos Estados Unidos, para o Brasil apoiar a Segunda Guerra Mundial, porque o governo Getúlio Vargas tinha uma cara muito fascista, e os Estados Unidos queriam que o Brasil fosse lutar contra o fascismo na Itália. Daí o exército ficou, mas a gente vai lutar contra uma coisa que a gente vive aqui dentro? Então, com medo do Brasil não apoiar, os Estados Unidos com medo do Brasil não apoiá-lo, ele deu a CSN, ele falou, a gente vai construir essa empresa para vocês e vocês vão lá para a Itália. Foi o que aconteceu. A terceira fase foi de 56 a 85, então vai pegar ali o JK e os militares, tá? Foi baseada no tripé industrial. O que é o tripé industrial? Falou o seguinte, a gente já tem indústria de bens de consumo não duráveis, que foram colocadas pelos cafeicultores, né? Lá em 1930. A gente então já tem indústria de tecido, de roupa, de calçado, de alimento, de remédio. Agora, chegou o Getúlio Vargas, o Getúlio colocou a indústria de base. O que está faltando para o tripé? Tripé, né, 3 pés. Está faltando as indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente quando a gente fala de carro. O carro, o automóvel, ele é um produto, né, de bem de consumo durável, ele dura, né? Não é descartável. Então, faltava essas indústrias. Então, o JK ele abriu o mercado brasileiro para as transnacionais, empresas que são estrangeiras e se instalam no Brasil, que quisessem se instalar no Brasil para produzir. Foi a hora que veio muita empresa de automotiva, né, que faz carro, por exemplo. Tá? Os automóveis foi o mais evidente dessa fase. Tá? Empresas como Ford, Volkswagen, Fiat, foi quando elas começaram a vir para o Brasil. Tá? E aí chega o nosso ponto-chave. Quando a gente fala de meu Deus do céu, que palavra difícil, desindustrialização, perder indústrias, é uma palavra que eu tenho muita dificuldade. A gente tem que entender o seguinte, perder indústrias não é só perder indústria, da indústria vai para fora, como foi a Ford. A Ford saiu do Brasil e foi para a Argentina. Perder indústrias também está ligado a um processo de perder indústrias para outros locais de dentro do próprio país. Então, quando uma fábrica sai de São Paulo e vai lá para Paraíba, por exemplo, é um processo de perder indústrias, né? Porque um estado está perdendo indústria e o outro está ganhando, e a gente vai ver que isso nem sempre é bom, tá? Então, mas para isso acontecer, aquela região que a indústria está indo, por exemplo, o norte, nordeste, o centro-oeste, que são as regiões mais afastadas daquela região de São Paulo, elas precisam ter gente morando lá. Para ter gente morando nessas regiões, alguém lá atrás teve que interiorizar. O que é interiorizar? Trazer pessoas para essa região mais do interior. Foi o que o JK fez. O que ele fez? Ele construiu rodovias que ligam o país inteiro. Pode perceber que, gente, o Brasil só tem rodovia. A gente quer sair de São Paulo e quer ir para o Amazonas, ou vai de avião ou vai de carro. Então, pensa numa época que não tinha muita aviação, você tinha só o carro. Então, ele construiu rodovia que liga o Brasil inteiro e construiu Brasília, numa região que quase não tinha população, a população era muito escassa, que é aquela região daquele eixo Goiás, Mato Grosso do Sul. Então foi a primeira tática para tentar trazer gente de São Paulo para Brasília. Ele falou assim, galera, eu estou construindo uma cidade que vai ser a sede do governo, o que vocês acham de sair de São Paulo e ir lá trabalhar na construção da cidade? Pintor, pedreiro, né? Principalmente essa galera da construção civil. Até engenheiro civil e tudo mais. Vamos lá, a gente constrói a cidade e depois vocês moram lá. Tá? Então ele foi o primeiro a trazer gente para o interior, para as regiões que antes não eram tão populosas assim. Tá? E isso foi importante também para o que acontece hoje. E os militares, que até 1973 o governo militar, economicamente falando, era muito bom, eles também fizeram isso. Eles tinham um lema que era integrar para não entregar. Eles tinham medo, por causa da Segunda Guerra Mundial,
eles tinham medo de algum país vir tomar a Amazônia, por exemplo, tomar o Pantanal da gente, o Cerrado. Então, eles tinham medo de pessoal vir de fora e tomar da gente as nossas riquezas naturais. E aí eles começaram a construir obras para tentar trazer mais gente para o interior. A Serra dos Carajás, que é uma mineração que acontece lá no Pará. Itaipu, gente, no Paraná, ali, né, naquela região da bacia do Rio Paraná, também foi começou a ser construída pelos militares. A Zona Franca de Manaus, hoje uma região com muita gente, na casa dos milhões de pessoas, que tem muita indústria, foi construído pelos militares. A Transamazônica também. Então, a gente tem que entender que os militares também foram responsáveis, apesar de todos os problemas do governo militar, por trazer mais gente para o interior e aumentar a quantidade de indústrias, tá? E de construções no geral, né? Obras como a Itaipu, binacional, né? Trouxe muito dinheiro e tem muita importância para o Brasil. Então, a questão da industrialização não é só a indústria, tem a ver com trazer pessoas também, tá bom? E aí, a atual é a neoliberal, que é o que a gente vive hoje, que é o que acontece no nosso dia a dia, que eu acho que não vale muito a pena comentar nesse momento, tá? Bom, só para vocês verem, esse mapa ele é idealizado pelo geógrafo Milton Santos, né, que é um dos maiores geógrafos do Brasil. E ele fala de 4 Brasis. Né? O que são 4 Brasis? A gente tem a Amazônia, que, perceba, não é só o estado do Amazonas ali, ele coloca uma região grande, né, onde toda a floresta amazônica pega, o Centro-Oeste, o Nordeste e a região que ele chama de concentrada. O que é região concentrada? Concentrada de indústrias. Percebe que pega o Sudeste e o Sul, que hoje o Sudeste e o Sul, atualmente, eles concentram 74%, tá? 74% das indústrias do Brasil. Então, por isso que ele chamou de região concentrada, concentrada de indústrias, concentrada de pessoas, porque onde tem indústria tem pessoas, tá? Então, anota, esse número é importante, pensar que 74, vamos colocar lá 3 quartos, né? 75% aproximadamente, das indústrias estão no Sudeste e no Sul. Mesmo com toda a tentativa do JK, dos militares, ainda assim está muito concentrado nesse eixo Sudeste e Sul, tá bom? Agora vamos para o X da questão. Oh, meu Deus, acho que eu até escrevi errado. A questão das indústrias está se descentralizando, tá? Atualmente, o Brasil, então, está perdendo indústrias, eu falei isso no começo, e as que restam, elas estão se espalhando para outra região do Brasil. Elas não estão querendo ficar mais naquela região de São Paulo, Paraná, naquela região concentrada, porque está ficando caro. O funcionário que hoje trabalha por exemplo, vou dar um exemplo na minha área da engenharia, tá? Um estagiário que vai estagiar no sul de Minas, onde eu fiz faculdade, ele vai ganhar R$ 1.000. O cara que vai fazer estagiar lá em São Paulo, a empresa paga para ele de estágio quase R$ 4.000. Tem colegas meus que recebem quase 4.000. Mas o custo de vida em São Paulo é infinitamente maior do que o interior de Minas. Então, por mais que o cara ganhe mais, ele também gasta mais. Então, as empresas estão percebendo que para ficar nessa região de São Paulo, está ficando muito caro. Então, por que a gente não vai para outros locais? E é o que a gente vai ver mais para frente que gera a guerra fiscal. Tá? Então, devido a essas regiões oferecerem mais vantagens competitivas, os chamados fatores locacionais, vai fazer com que a empresa saia. O que são fatores locacionais, professor? Basicamente, pensa, hoje, o que é importante para uma empresa? Ter gente para trabalhar, mercado para consumir, mercado consumidor, estar perto das matérias-primas, né, que ela usa para o processo dela, ou seja, está perto do aço, está perto da mineração, ter uma boa rede de comunicação, tá? E quando eu falo de rede de comunicação, é até importante a gente ressaltar que o JK, ele criou as agências reguladoras do Brasil. Por exemplo, aquela famosa ANEEL que a gente vê que tem no celular, até o nosso celular ele tem um ticketzinho, né, um papelzinho atrás, que mostra, né, a questão da ANEEL, aqui tem esse papelzinho atrás, que é uma agência reguladora das telefônicas, da parte elétrica e a Anatel das telefônicas, né? E a ANEEL e a Anatel, elas são bem importantes porque elas obrigaram as empresas que quiseram vir para o Brasil a não só ficar nessa região concentrada. Elas têm que, para ela se instalar em São Paulo, para Vivo, vender um chip para você em São Paulo, ao mesmo tempo que ela está lucrando em São Paulo, ela tem que estar colocando uma rede nova de telefonia lá no interior do Nordeste. Então, o JK também pensou nisso, pensou, nossa, se eu ficar falando só para as empresas virem, elas vão vir, vão ficar em São Paulo, o resto do Brasil vai ficar à mercê. Então, vamos criar as agências reguladoras, né? A ANEEL e a Anatel são as mais importantes hoje, e vamos fazer chegar luz, energia elétrica. Então, se ela quiser se instalar em São Paulo, ela vai ser obrigada a se instalar também lá em Camaçari, na Bahia, no interior da Paraíba, tá?
E é por isso que hoje lá tem telefone, tem internet, uma cidade como qualquer outra. Nos interiores aí do Nordeste, do Norte, tem TV, tem internet, tem tudo. Porque as agências reguladoras obrigam as empresas a fazer isso. E isso foi muito importante também, porque imagina, a Ford quer sair aqui de São Paulo e quer ir para Paraíba, numa cidade da Paraíba, mas não tem internet, mas não tem telefone direito. Como é que a empresa vai sem internet? Hoje, com o mundo em não tem como ficar sem essas coisas, tá? Então, hoje, o Brasil inteiro oferece bons fatores locacionais, ou seja, oferece infraestrutura de rodovia, oferece internet, oferece energia elétrica, mão de obra, enfim, tudo mais que eu falei. E, além disso, aí que vem o nosso problema-chave, isenção fiscal e tributária. O que é esse nome difícil, professor? É basicamente o seguinte: eu sou o prefeito de, vamos falar, por exemplo, Camaçari, na Bahia, e isso aconteceu de verdade, tá, gente? Isso aconteceu de verdade. A Ford, ela queria se instalar lá em Porto Alegre, tá? Uns 10 anos atrás. Aí o prefeito de Camaçari, na Bahia, uma cidade pequenininha, falou assim: não, não, Ford, vem aqui para minha cidade e eu te ofereço 10 anos de isenção fiscal. Ou seja, por 10 anos você não precisa pagar imposto. Você não precisa pagar imposto municipal, você não precisa. Eu te dou a terra para você, você não precisa nem comprar a terra, eu te dou. Eu pego uma terra da prefeitura e te dou. Por que, as cidades fazem isso? E realmente ele conseguiu. Lá em Camaçari, na Bahia, hoje tem uma Ford, né? Não tem mais porque ela saiu do Brasil, mas tinha uma Ford que ia se instalar em Porto Alegre, mas lá aquela cidade de Camaçari, na Bahia, ofereceu melhores vantagens competitivas. Ou seja, os fatores locacionais lá dessa cidade eram melhores que de Porto Alegre. Que ele falou assim: 10 anos sem tributo, eu te dou o terreno, você vem aqui. Hoje, Camaçari, na Bahia, é uma cidade extremamente industrializada, quase todo mundo da cidade trabalha nas indústrias, e hoje está se tornando uma cidade até cara de se viver, por incrível que pareça. Então, percebam como é importante a gente entender como que acontece essa descentralização, tá? Essa saída das indústrias para outros locais. E o custo de vida dessas regiões, elas são menores também. Então, para a empresa, ela pode pagar menos salário para o funcionário. Então, imagina, quanto que custa para um funcionário lá em Porto Alegre, que é uma cidade gigantesca, com mais de 5 milhões de habitantes, quanto que custa para pagar um funcionário que mora em Camaçari, na Bahia? Provavelmente esse funcionário de Camaçari recebe muito menos, porque o custo de vida lá é menor, tá? Fora que não tem sindicato, muitas cidades pequenas não têm sindicato, então você pode ficar devendo funcionário, todas aquelas falcatruas de empresa, né? O Nordeste, hoje, ele está se tornando a região mais promissora do Brasil, principalmente quando a gente fala da região da mata. Eu vou mostrar um gráfico, um mapa para vocês verem onde que é a região da mata, tá? Mas o Nordeste hoje, se você, né, aluno, estudante, universitário aí, muitos que querem fazer engenharia, talvez até medicina e tudo mais, compensa muito apostar, se você tiver a oportunidade, no Nordeste. Porque o Nordeste hoje ele está se tornando um polo de trabalho muito melhor, até tecnológico, tá? Então, quem quer fazer engenharia da computação, ciência da computação, essa área mexendo com essa parte mais tecnológica, de TI, compensa muito mais ir para o Nordeste, porque lá está sendo uma das regiões mais promissoras hoje do Brasil. É bem possível que daqui a alguns poucos anos as pessoas comecem a sair de São Paulo, capital, e comecem a ir, por exemplo, para o Nordeste. O que antes era o contrário, as pessoas saíram do Nordeste para vir para São Paulo. E vai acontecer o oposto agora, tá? Já está acontecendo na realidade. E atualmente, nessa lógica que a gente vive neoliberal, né, da economia e tudo mais, com essas ideias de privatizar as estatais, que é o que esse governo atual está, né, trabalhando para isso, até onde ficou claro, né, as coisas estão mudando muito rápido nesse governo, mas até onde eu estou acompanhando, os Correios e a Eletrobras são as empresas que vão ser privatizadas agora, até o final desse ano, e a forte relação desses partidos com os liberais, né, com o agronegócio, percebam, né, o pessoal do agronegócio tem uma relação bastante forte com esse pessoal liberal, né, e faz com que o Estado hoje esteja privilegiando o setor do agro, né, a gente deve ver na Globo, né, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, o agronegócio está sendo privilegiado pelo Estado, e como o Estado está privatizando as empresas que são nossas e as empresas que são privadas estão saindo do Brasil, o que nos resta é o agronegócio, é o setor primário que eu comentei no começo da aula. Tá? Então percebam como até o governo atual, não é uma crítica, é só uma realidade. O governo atual, como ele tem essa relação próxima com o agronegócio, ele acaba privilegiando, a gente teve até um escândalo, né, daqueles tratores comprados com dinheiro público, eu nem sei o que deu isso, mas acaba privilegiando esse setor. E aí esse setor volta a ser o mais importante hoje para a gente. Ele sempre foi, mas está cada vez se tornando mais, tá? Então,
até quem aposta nessas áreas hoje, de engenharia, de tecnologia, tem que ficar de olho também no agronegócio. É o futuro, provavelmente, do Brasil, tá? Aqui, para vocês verem uma imagem, a Zona da Mata é essa região verde, tá, gente? É o litoral nordestino. O Nordeste é dividido em 4. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas a Zona da Mata é a parte mais industrializada do Nordeste. É a região mais promissora, tá? Porque ali o sertão tem um clima péssimo, muito seco, não chove e tudo mais. Então, as empresas sempre privilegiam se instalar no litoral. Isso acontece em outros países também, tá? Como a China. A maior parte das empresas está no litoral chinês, das empresas chinesas, né? E isso acontece no Nordeste também. Aqui é uma imagem, tá? Eu peço que vocês olhem com mais delicadeza, que mostra a participação em dinheiro, tá? Em porcentagem de dinheiro no PIB das indústrias. Então, ou seja, o quanto as indústrias que ficam no Brasil, sejam estrangeiras ou sejam nossas, estatais, quanto que elas participam no PIB. O PIB é aquele valor total que o país acumula no final de um ano, por exemplo, tá? Naquele valor total, olha a participação em porcentagem. Começou lá, ali, vou pegar ali o JK, que é 1956, os 50 anos em 5. Começou a crescer bastante, veio os militares depois e deram uma alavancada, percebam o golpe militar em 1964, olha até 1979 o quanto os militares conseguiram aumentar a industrialização do Brasil, tá? Depois, na segunda parte do governo militar, também aumentou as indústrias. Aí, depois do Sarney, que é 1985 para frente, só começou a cair. Teve um aumento com Lula, né, com o governo Lula, mas começou a cair de novo. Então, percebam que hoje as indústrias, elas têm, aqui em 2014, final do governo Dilma, aproximadamente 11% de participação no PIB. 11% é menos do que lá em 1947, quando quase não tinha indústria no Brasil. Então, percebo como hoje a indústria, por mais que tenha mais que lá que na década de 40, elas participam muito pouco da economia, 10% do PIB. 10% do PIB é indústria. Aí fica 90% na mão do agronegócio e do setor de comércio, né? Comércio é o setor terciário, que a gente vai ver mais para frente, né? Com outro professor vocês vão ver. Mas percebam que hoje está a níveis tão críticos que está menos do que era lá em 1940. E esse gráfico vai até 2014. Agora, com o atual governo, né, teve o Temer, agora o Bolsonaro, provavelmente esse número caiu mais ainda. Provavelmente não, com certeza, ainda mais com a Ford saindo do Brasil. Tá? Então, olha como o Brasil está perdendo indústria. Tá? Então, entendendo que o Brasil está perdendo indústria, a gente tem que entender o que é a guerra fiscal. Eu acabei uma comentada ali mais para trás, mas agora vai ficar um pouco mais claro. Tá? A gente tem que entender o seguinte: os fatores locacionais é o que é importante para a indústria se instalar no local. Eu dei uma pincelada ali atrás, né? Então, olha o que está escrito aqui: principais fatores locacionais existentes no país na segunda metade do século XX. O que é bom para a indústria, tá? Não estou falando o que é bom para o povo, nem o que é bom para a natureza. Estou falando o que é bom para a indústria. Leis ambientais e trabalhistas frágeis, óbvio. Se a empresa puder jogar mais lixo, mais rejeito na natureza, é mais barato para ela, porque o tratamento ambiental é muito caro, tá? É uma parte muito cara das empresas. Legislação trabalhista frágil. Isso, onde que tem legislação trabalhista frágil? Você acha que no interior do Amazonas ou em São Bernardo do Campo, que é onde da onde o Lula veio. O Lula veio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Lá o sindicato é muito forte. Então as empresas tentam correr de lá, com medo do sindicato. Mão de obra barata e abundante, ou seja, quanto mais gente para trabalhar e mais barato for o custo de vida daquele local, melhor para a gente, que a gente paga menos salário. Incentivo fiscal, que é o que eu falei. Vem aqui, empresa, vem aqui que a gente deixa vocês 10 anos sem pagar imposto. 10 anos sem pagar imposto municipal, imposto estadual, às vezes até imposto federal, que é o caso da Zona Franca de Manaus. Ela não paga imposto nenhum, tá? Amplo mercado consumidor, ou seja, eu tenho que ter bastante gente para consumir o meu produto, então não faz sentido também a Porsche se instalar no Nordeste, que são regiões mais carentes, com menos pessoa com poder aquisitivo, né? Porque para comprar uma Porsche você tem que ter dinheiro sobrando, do que se instalar em São Paulo, porque em São Paulo é a maior chance de ter mercado consumidor para comprar um carro de 400 mil reais no mínimo, tá? Então, isso tem que ser levado em conta também pela empresa. Infraestrutura de transporte, meu funcionário tem ônibus, tem como vir de ônibus, meu funcionário tem como vir de metrô, eu consigo levar esse produto do quê? De navio para outro país, eu consigo levar esse produto meu de caminhão para alguma outra cidade, tem rodovia que passa nessa cidade, isso é importante. Não adianta eu construir uma fábrica de chocolate e não ter uma rodovia que eu possa levar meu chocolate para outra cidade.
né? Nenhuma cidade não vai dar conta de consumir o chocolate inteiro da Nestlé, que a Nestlé produz. Então você percebe, por exemplo, a Nestlé, no caso, ela está instalada na beira da Dutra, ali em São José dos Campos. Por quê? O chocolate já sai dali em caminhões e já vai direto para outras cidades. Então, até perto de rodovia, é importante essas indústrias se instalarem, tá? Então, tem que ter transporte, tem que ter infraestrutura de transporte para os funcionários e para mandar os produtos para outros locais, tá? E matéria-prima, né? Eu preciso ficar próximo da matéria-prima. Imagina, se a produção de cacau da Nestlé, vamos pegar a Nestlé. A Nestlé, ela produz o chocolate. Para produzir o chocolate, precisa do cacau. O cacau está onde? Lá no norte e no nordeste, né? Principalmente, tá? Para ela, faz sentido instalar a sede dela lá no Rio Grande do Sul? Não. Porque o caminho que o cacau vai ter que, né, fazer de caminhão vai ser muito maior. Então, ela tenta ficar o mais próximo possível da matéria-prima, né? Faz sentido. Eu não vou ficar longe da minha matéria-prima, eu vou pagar mais de frete, né? É óbvio. Você vai comprar uma roupa no Mercado Livre, por exemplo, tem duas pessoas vendendo a roupa. Um cara mora do lado da sua casa, o outro cara mora lá no outro estado. Você vai comprar no que mora perto da sua casa, você vai pagar bem menos de frete. Você entende essa lógica? Tá? E esses fatores locacionais, eles são a causa da consequência que é a guerra fiscal. A guerra fiscal é a consequência desses carinhas aqui. Por quê? Eu deixei um texto bem longo, desculpa, não consegui sintetizar mais que isso. O que então ela está falando? A guerra fiscal, em termos práticos, ocorre a partir dos chamados incentivos fiscais, que é o que eu te falei. Aquele município, estado ou até país, que foi o caso da Ford, a Argentina oferecia melhores fatores locacionais do que o Brasil, né, então oferecendo melhores condições para a empresa, para atrair as empresas. Foi o que aconteceu. Ford saiu do Brasil, foi para a Argentina, tá? E agora a gente compra carro da Ford da Argentina. Olha para você ver. E esses incentivos fiscais, por sua vez, eles são materializados pela oferta de isenção de impostos ou uma diminuição significativa na carga tributária, nos tributos, nos impostos, tá bom? Só que ela, guerra fiscal, você fala assim, professor, então é bom. Pô, imagina se o Brasil consegue roubar indústria de 5 indústrias da Argentina. Não é bom? Depende. Porque acontece, quando eu falo assim, indústria, vem aqui para o meu país, eu estou isentando ela de imposto. O Brasil vai ganhar dinheiro nisso aonde? Só na venda do produto. Porque o Brasil, como é que ele ganha de uma indústria? Ele pega imposto, né? A gente sabe que as indústrias pagam muitos impostos, e ele ganha quando a indústria pega aquele produtinho dela, por exemplo, um carro, ela coloca o carro para vender, uma pessoa vai e compra o carro. O carro no Brasil ele tem um imposto altíssimo. Aí o Brasil ganha de novo com a venda desse carro. Quando o Brasil tira essa parte que são os impostos, ele só vai ganhar na venda do produto, uma partezinha que não é pequena, mas é uma parte só. Então, a guerra fiscal ela é boa, só que depende de muitos fatores. Porque nesse caso da Ford, por exemplo, que ela saiu de Porto Alegre e foi lá para Camaçari, na Bahia, quando o Camaçari falou assim, você não vai pagar imposto, o que o Brasil perdeu de arrecadação de impostos da Ford foi um dinheiro astronômico, na casa de bilhões, tá? Então, esse incentivo fiscal é bom, mas ele tem que ser feito com uma certa parcimônia. Senão o país, ele perde muito dinheiro de impostos, tá bom? Que ele não vai pegar porque foi o que atraiu a empresa para cá, tá? E aí fica essa guerra fiscal, porque guerra fica um tentando roubar a indústria do outro país, do outro estado, da outra cidade. Fica um puxando pro outro, entendeu? Então foi o que aconteceu. Camaçari, na Bahia, foi a primeira cidade do Brasil, uma das primeiras, a começar a fazer guerra fiscal. Ela fez guerra fiscal com quem? Com Porto Alegre. Perceba, o mesmo país, tá? Só que o prefeito lá, enfim, queria aquela indústria na cidade dele, tá? E aí tá até falando ali, né? A guerra fiscal é considerada como um dos principais problemas relativos ao exagero cometido pelo poder público em suas esferas municipais e estaduais. O federal é mais tranquilo. A grande crítica existente é que há uma grande perda de arrecadação, como eu falei, o que desencadeia um maior peso da carga tributária. Porque o quê? Se a empresa não paga imposto, quem que vai cobrir esse imposto? A gente que toma. Quando a gente vê a nossa conta de luz aumentando, o carro aumentando o valor, por quê? Então a gente vai te dar incentivo fiscal. Aí você, empresa, não precisa pagar imposto para a gente. Aí a gente mete o imposto do brasileiro, né? No fiofó do brasileiro. Tá? Então a gente que acaba pagando por isso, a própria população. Tá?
Então, em alguns casos, até mesmo medidas ilegais são tomadas, como a isenção de impostos por períodos muito longos. Existe até muita corrupção, né, no Brasil envolvida com isso, porque não pode ser, tipo, você não vai pagar imposto por 200 anos. Isso não existe. Tem que ser um período razoável, não pode também falar, nossa, você não vai pagar imposto por 200 anos. Daqui 200 anos o mundo já acabou, né? Então, tem muita corrupção, muita coisa ilegal envolvida nisso também. Então, aí, a última parte, em linhas gerais, o problema estabelece que quando a guerra fiscal não promove aumento de entrada de empresas estrangeiras, mas apenas o deslocamento de uma região para outra, onde pagarão menos impostos. Então, assim, se a guerra fiscal não trazer, não roubar empresa de outro país, a gente que toma. Então, a guerra fiscal é boa quando a gente rouba empresas de outro país. Fala assim, como a Argentina fez com a gente com a Ford. Agora, quando uma empresa sai de uma cidade e vai para outra cidade, ou de um estado para outro estado, como aconteceu também com a Ford aqui no Brasil, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá para Camaçari, na Bahia, isso não é tão bom. Por quê? Ela ia pagar imposto lá em Porto Alegre, ela ia se instalar lá, ela já estava falando, ó, estamos chegando. Ela já tinha visto o terreno, já tinha comprado até o terreno em Porto Alegre, tá? Detalhe. Ela já ia se colocar lá, ela já ia se colocar lá pagando imposto, outra cidade veio e tirou ela de lá para ela não pagar imposto, ou seja, a gente só perdeu. Quem ganhou foi os moradores dessa cidade lá na Bahia, mas o resto do Brasil inteiro perdeu, vamos dizer assim, porque a gente não recebeu esse imposto dessa empresa que é a Ford, tá? Então, entendam que a guerra fiscal, ela é boa quando a gente rouba empresas de outros países. Agora, quando fica essa briguinha dentro do próprio país, geralmente quem perde é a população, tá? E por último, para a gente fechar, então, já que a gente entendeu que existe a guerra fiscal, que as empresas elas estão saindo daquela região concentrada ali, principalmente de São Paulo, e indo para outras regiões do Brasil, e a nossa economia está cada vez mais pautada na exportação de commodities, milho, soja, carne bovina, tudo aquilo que a gente conversou no começo da aula. As indústrias que nos restam, que não fugiram ainda do Brasil, o que elas estão fazendo para não precisar fechar as portas ou sair do Brasil? Elas estão indo para outras regiões, tá? Então, o resumo que eu quero que vocês tenham dessa aula é o seguinte: o Brasil está perdendo indústria, o setor do agronegócio está crescendo demais, a gente está cada vez mais exportando commodities, que é o que eu conversei lá do setor primário, ou seja, a reprimarização da economia. Percebam, reprimarização, o retorno da economia primária, que é a exportação de produtos básicos ali que a gente falou, agricultura, pecuária. E as indústrias que ficaram e não fugiram, elas estão saindo de São Paulo, que é muito caro, e indo para outras regiões. Então, qual que são as novas regiões industrializadas? Não são novas indústrias, são indústrias que já estão no Brasil, mas estão saindo de um local e indo para outro. Camaçari, na Bahia, que eu já tinha falado, que foi a Ford, que eu falei várias vezes aqui, e petroquímica, lá tem bastante refino de petróleo. Campina Grande, na Paraíba, tem uma federal lá, a Federal de Campina Grande, tá? Com softwares, ela é até chamada de Vale do Silício do Nordeste. E o Vale do Silício, ele fica nos Estados Unidos, é uma região que tem várias faculdades e um monte de empresa de tecnologia. Então, até essa região de Campina Grande, por ter a faculdade federal e ter várias empresas que têm tecnologia de software, né, de programa de computador, ela está sendo chamada atualmente de Vale do Silício do Nordeste. Percebam, olha como outras regiões do Brasil estão crescendo e se tornando importantes. Lá nessa região de Campina Grande é onde tem mais doutores per capita. Doutor que tem doutorado, né, mestrado, doutorado. Então, é uma região hoje que tem mais doutor, tá todo mundo querendo estudar, né? Todo mundo, assim. O pessoal que é dessa área de tecnologia tá querendo ir lá para Campina Grande, na Federal, fazer mestrado e doutorado, porque o mestrado e doutorado deles vai abrir porta para eles conseguirem melhores empregos nas indústrias de lá. Percebam isso, tá? E isso que a gente chama dessa relação de empresa com faculdade são os tecnopolos que estão escritos ali. O que é um tecnopolo? É quando tem uma região, como é o caso, vou falar do meu caso, né, da minha área de aeronáutica. Ali em São José dos Campos, para quem não conhece, tem o ITA, o vestibular mais difícil do país, que eles produzem muito conhecimento, e tem a Embraer, que vende avião. Perceba, o ITA estuda avião e a Embraer vende avião. Quando esses dois se juntam, porque eles são unidos, muito bem unidos, essas duas órgãos, né, eles transformam aquela cidade em tecnopolo. Hoje, São José dos Campos é um tecnopolo de aviação, da área de aeronáutica e aeroespacial. Tá? Campina Grande está se tornando um tecnopolo também de software. No Centro-Oeste, está tendo um crescimento muito grande da indústria alimentícia e agropecuária, por quê? Na agropecuária, quando eu digo que pega as coisas do agro e transforma em outra coisa. Por quê? Bom, ali no Centro-Oeste é onde eu planto minha soja,
onde eu planto o meu milho, é onde eu tenho o gado, né? O gado é muito famoso ali no Centro-Oeste. Por que a gente não constrói indústria de alimento ali? Já pega esse gado, já mata, já faz carne, já embala a carne e vende. A gente já não pega essa soja, por exemplo, no leite de soja já vende. Então, as indústrias que trabalham nesse ramo de alimentos estão se mudando para o Centro-Oeste, para ficar mais perto do quê? Da matéria-prima, que é o que eu falei, para ser um fator educacional. É o último, então, ó. Então, as indústrias do ramo de alimentos estão indo principalmente para mais perto da matéria-prima, né? Que é a carne, que é o milho, enfim, a soja, por aí vai. Em Fortaleza, no Ceará, o ramo têxtil é muito forte, o ramo de roupas. Está crescendo muitas indústrias que trabalham no ramo têxtil. Inclusive, se eu não me engano, pode me falhar, não sei se tenho certeza, mas a federal de lá, do Ceará, está propondo até fazer um curso de engenharia têxtil, de engenharia voltado para essa indústria têxtil. Perceba como as faculdades também vão se alinhando com o que a região oferece. O meu curso, por exemplo, vou dar um outro exemplo, ele só existe no interior de Minas porque lá a gente tem uma fábrica de helicópteros. Por isso que tem o curso de engenharia aeronáutica. Foi o pretexto para criar um curso de engenharia aeronáutica lá na Federal, foi ter indústria de helicóptero. Tá? Então percebam como está tudo relacionado. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente tem uma indústria de sal, né, saleira muito forte, abastece quase o Brasil todo. Tá? E por último, para a gente encerrar, a Zona Franca de Manaus, que eu comentei para vocês, fica no estado do Amazonas. Tá? Lá, o que acontece? Tem uma indústria de hardware e automobilística muito forte, então que faz peça de computador, de celular, essas coisas, e de carro, moto, principalmente de moto, tá? Ficam lá. Só que tem um porém. Quando os militares construíram a Zona Franca de Manaus, o que eles fizeram? A empresa estrangeira que vai entrar na Zona Franca de Manaus, vamos fazer um acordo? Esse acordo foi renovado semana passada. Você não paga imposto nenhum, nem estadual, nem municipal e nem federal, mas em troca você só vai poder vender para o Brasil. Então, todas as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, elas só podem vender para o Brasil. Se elas quiserem vender para outro país o produto delas, elas pagam um imposto absurdo, astronômico. Então, para elas vão para lá para vender para o Brasil. Então, por isso que tem um setor automobilístico muito forte. O brasileiro ele tem um histórico de comprar muito carro e moto. Tá? Então, por isso que elas vão para essa região, porque elas não pagam impostos, mas em troca elas só podem vender para o Brasil. Tá? E a gente fala que isso não entra no acordo do Mercosul. Vocês vão ver com o professor de geopolítica, o Mercosul é um bloco econômico, tá? Que está aqui na América do Sul. O Mercosul, ele é um bloco econômico que a gente fala que ele é aduaneiro. Ele tem uma igualdade aduaneira. O que é isso? Os produtos que, por exemplo, saem do Paraguai e vêm para o Brasil, ou do Brasil para o Paraguai, eles são taxados no mesmo valor. Tá? Então, se eu quiser trazer um cigarro do Paraguai, eu vou pagar um imposto X. Se eu quiser pegar um cigarro do Brasil e levar para o Paraguai, eu vou pagar o mesmo X. Então, para o mesmo produto, tem o mesmo imposto. Tá? Vocês vão ver isso lá com o professor de geopolítica. E essa região da Zona Franca de Manaus fica fora desse acordo. Se a região da Zona Franca de Manaus quiser vender um carro para o Equador, ela vai pagar um imposto muito maior do que esse que é o X que eu falei, que é o igual para todo mundo. Ela vai pagar um valor muito maior, exatamente para fazer com que essas empresas não vendam para outros países, só venda né, ela se instala no Brasil para vender para o Brasil, para abastecer o próprio mercado interno, tá bom? E, enfim, eu acho que é isso. Tá? Então, o que eu quero que vocês tirem de lição para o vestibular é basicamente entender que hoje o Brasil está perdendo indústrias, as indústrias que estão ficando, elas estão saindo do São Paulo, indo para outros locais que tenham o que elas querem também, né? Elas não vão para um local qualquer. Uma empresa não vai se instalar no meio da floresta amazônica, ela vai para uma região que para ela tem o que ela precisa, né? Então, por exemplo, uma empresa de lápis, como a Faber-Castell, para ela compensa se instalar onde? Uma região que tenha muito local para plantar árvore, ou que já tenha aquela árvore, porque ela vai cortar essa árvore e vai transformar em lápis. Então, percebam que tem que ter uma relação. Então, o Brasil está perdendo indústria, as indústrias que estão aqui estão saindo de São Paulo e indo para outros estados. O setor do agronegócio, né, o setor primário da economia, que a gente chamou de commodity, está ganhando muita força e o Brasil hoje está se reprimarizando, ou seja, ele está perdendo indústria, que é o setor secundário da economia, e está focando muito mais no setor primário da economia. Por isso, reprimarização. E a gente tem que entender que nesse processo das indústrias saírem de São Paulo,
elas vão ter essa questão da guerra fiscal. A cidade que o estado que oferecer melhor fator locacional para a gente, que são esses fatores que a gente conversou aqui atrás, ó, que a gente conversou aqui atrás, vai ser o local mais adequado para eu levar minha empresa, tá bom? Enfim, eu acho que é isso, gente. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não fiquem com vergonha, não, a gente pergunta. É um tema importante. Alguém falou alguma coisa mais acima, Vitória? Uma dúvida? Não, Tomás, o pessoal só foi comentando ao decorrer da sua fala, mas não trouxeram nenhuma dúvida, não. Beleza. Então, Vou gente, interromper a gravação, tá? tá jóia.